Paulo também fala dos pensamentos. E queridos, quando lá em Efésios 6 vai falar dos dardos e das setas do inimigo, esses dardos e setas representam os pensamentos que muitas vezes o inimigo lança sobre as nossas vidas. O diabo, ele não tem o poder de ler o nosso pensamento, mas ele pode jogar algumas coisas. E muitas vezes nós pegamos aquelas mentiras que ele diz a nosso respeito e tomamos aquilo como uma verdade para nós. É o episódio onde Jesus estava falando que por aqueles dias ele deveria sofrer muito na mão das autoridades religiosas e depois ser crucificado, e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então Pedro, ele captou uma frequência do inimigo para dissuadir Jesus de cumprir o seu propósito. Então Pedro olha para Jesus e fala: olha, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor. Então Jesus percebe aquela seta, percebe aquela mentira que o diabo estava lançando sobre ele, para que ele não completasse a sua missão aqui na terra. Então Jesus olha para Pedro e fala: olha, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, você conhece apenas as coisas do homem. E queridos, nós precisamos fazer uma gestão dos nossos pensamentos para avaliar a origem de cada um deles, porque muitas vezes aquela conversa, aquela narrativa interna que você tem com você mesmo, quando você não está conversando com outra pessoa, pode ser uma inverdade ou uma mentira que o diabo lançou sobre você, e aí você está internalizando aquilo que vai, depois de algum tempo, passar para o seu sistema de crença. Então, um exercício, irmãos, que todos nós devemos fazer é examinar a origem dos nossos pensamentos. Lembra daqueles desenhos animados onde o artista do desenho, ele estava entre tomar uma decisão boa e ruim, então aparece um capetinho e um anjinho, um de um lado ou do outro, e aí o capetinho está influenciando ele para fazer a coisa errada, e o anjinho está influenciando ele para fazer a coisa certa. E isso, irmãos, de fato acontece na nossa vida, embora os nossos olhos não estejam vendo, mas você está constantemente sendo bombardeados por coisas que não condizem com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. E aí, você precisa avaliar, para então você tomar as melhores decisões, fazer as escolhas certas. E uma coisa que eu acho interessante, que o Bill Johnson fala em um dos seus livros, ele diz assim, eu já repeti isso aqui para a igreja, talvez algum de vocês já me ouviram falar, mas o Bill Johnson, ele diz que quando ele está se sentindo triste, ele para tudo que ele está fazendo a fim de se autoavaliar e descobrir qual foi a mentira que ele acreditou que o fez se sentir daquela forma. Então muitas vezes, irmãos, talvez não é uma coisa fácil não vai ser uma coisa fácil para alguns de vocês no começo, mas quando vier aquele sentimento de tristeza, de angústia, aquela falta de ânimo para viver a vida aqui na terra com amplitude, você precisa parar e se fazer a pergunta: por que eu estou me sentindo assim? Lembra do Salmos 42 que eu preguei esse outro alguns dias atrás aqui na igreja para vocês? Quando Davi, naquele momento de angústia, naquele momento de profunda tristeza, ele volta-se para si mesmo e pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que você se desespera dentro de mim? Então, irmãos, para avaliar os nossos sentimentos, nós precisamos aprender a fazer perguntas para eles. Olha, por que você está se sentindo assim? Outro dia eu já compartilhei aqui com os irmãos, um dos pastores aqui da cidade, já tem quase um ano isso, me ligou e falou assim: ô John, está tudo bem com você, com a sua família? Falei: tudo bem. Eu estava lá no Coca ainda fazendo um exame de vista, e eu falei assim: se a pandemia acabar, nós faz um churrasco. E ele falou assim: então, é por isso que eu estou te ligando, porque depois daquele dia que você teve aqui comigo, eu e a minha família testamos positivo para o Covid. E eu falei: olha, eu estou 100%,
Não foi eu que te passei, tá? E já fazia, depois daquele dia que eu estive com ele, já estava completando uma semana. E aí no outro dia eu cheguei aqui na igreja assim, sabe, cansado. A respiração ofegante. Uma dor no corpo. Aí eu falei, gente, será que eu estou bem? Dor de cabeça. Aí eu falei, mas calma aí. Aí eu fui avaliar, irmãos, foi aquela notícia que me abalou. Eu falei, isso aqui é coisa da minha falta de exercício ou falta de atividade física. Eu acho que eu estou gordinho demais, aí tá. E aí, irmãos, depois do almoço, fui para casa, almocei e já estava 100% de novo. Então, são essas narrativas ou esses pensamentos que é lançado sobre nós, e nós compramos aquilo como uma verdade para nós. E nós precisamos combater esses pensamentos. E como nós vamos combater esses pensamentos? Então, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas, esses sofismas e esses pensamentos que se levantam e se opõem contra as verdades de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, eu não quero aprofundar nesse texto, mas eu quero deixar uma recomendação, para que vocês, ao chegarem em casa, leiam esse texto de Efésios capítulo 6, e Paulo ele vai melhor descrever a natureza da guerra onde nós nos encontramos, e ele vai descrever ali algumas armaduras, da qual nós devemos nos apropriar, para então melhor lutar essa guerra e vencer essa guerra.